Pedro, eu tenho uma instalação monofásica, quero fazer um investimento de energia solar. É possível numa instalação monofásica atendida em 127 volts? É possível, Pedro? Me ajuda aí. Essa é uma pergunta bem frequente que eu tenho escutado. E aí hoje eu quero trazer para você esclarecer aqui algumas informações sobre instalações monofásicas e instalações que são atendidas em 127 volts. Então, para iniciar, para a gente poder começar a esclarecer esse assunto, eu quero focar numa informação, que é a parte de tensão elétrica. Então, de fato, a gente tem que... É importante que a gente tenha um conhecimento, né, do seguinte: o gerador solar ele é composto de módulos solares, os painéis solares, e o inversor de frequência. Então, o gargalo que a gente tem é o inversor de frequência. O inversor de frequência, no mundo inteiro, a produção dele é maior na faixa de tensão de 220 volts e 380 volts. Então esse é o mais comum, né, nas instalações. Por esse motivo que a gente precisa, que não é que precisa, mas é por esse motivo que eu recomendo que, no mínimo, a instalação dos inversores que estão disponíveis no mercado sejam feitas em instalações bifásicas. Isso para quem é atendido por um nível de tensão 127 volts, 220, tá? Então, quando é bifásico, você consegue ter a disponibilidade da tensão de 220. E aí, quando você tem essa disponibilidade de 220, você não precisa fazer nenhuma aquisição de nenhum outro equipamento adicional, que no caso seria o transformador. Então, ou seja, para começar a responder a pergunta, eu vou te falar: Pedro, é possível fazer um investimento de energia solar, instalar um inversor numa instalação monofásica atendida em 127 volts? Eu vou te dizer, é possível. Pedro, por que você não recomenda? Eu não recomendo porque para que seja possível isso, a gente precisa instalar um transformador. Esse transformador, ele tem as perdas elétricas dele, então ele tem uma eficiência também, e é mais um elemento que você vai instalar, né, vai colocar na sua instalação, passível de problemas, passível de, né, defeitos e por aí vai. Então, além de você perder eficiência por colocar mais um equipamento, ainda você tem um outro risco. Ah, Pedro, o transformador é uma máquina elétrica muito robusta. De fato mas querendo ou não, tem as conexões, né? Enfim, então eu não recomendo, mas é possível fazer isso. Eu quero lembrar aqui, é muito comum para quem tem instalação monofásica e quer fazer uma instalação de ar-condicionado, de condicionador de ar, split, por exemplo, normalmente faz isso. Faz a aquisição do ar-condicionado e do transformador. É uma possibilidade, eu não recomendo muito. Além disso, numa instalação bifásica, você consegue distribuir melhor a energia, você consegue distribuir melhor o circuito, otimizar os circuitos, enfim, fica melhor. Então, por esse motivo que eu recomendo. Mas a gente ainda tem uma outra solução. Para você ainda que não conhece, existe o microinversor. E o microinversor monofásico para ser atendido em 127 volts. Esse camarada aí você pode utilizar tranquilamente, você não vai precisar de um transformador para fazer essa compatibilização de tensão elétrica e você tem todos os benefícios. Então o microinversor é a solução que eu mais recomendo para quem tem atendido por um nível de tensão de 127 volts de uma instalação monofásica. Essa é a solução que eu recomendo, a instalação com microinversores. Eu já fiz alguns vídeos aí anteriores falando sobre os microinversores, e aqui fica só o complemento. Se você tiver mais curiosidade para saber como é que funciona e tudo mais, vai lá, acessa o link, aproveite e deixe seu comentário, me dá esse crédito aí, né, se essa informação foi útil para você. Então, deixa lá seu comentário, me dá seu feedback. Se você curtiu, dá um joinha, se não curtiu, dá um dislike aí. Fala assim: Pedro, não gostei, você foi muito técnico. Pedro, você está falando muito alto, muito baixo, enfim, fala lá, fica à vontade. O importante é você fazer um comentário lá pra gente, para eu saber, né, ter o meu termômetro da onde eu posso melhorar, né, e se eu estou no caminho certo, tá bom? Conto contigo. Grande abraço.